Boa noite, tudo bem, alunos? Boa noite. Bem, vocês só me conhecem aí do quadradinho aí da tela aí, né? Só temida do ADM, né, que vocês falam, meu Deus do céu. Professora Mariana, vocês já falam ADM, né? Que desespero, que é só teórica, né? Então hoje eu trouxe aqui um tema para vocês que é importante para mim como dentista, para vocês como técnico de prótese dentária. Creio eu que vai ser bem relevante aí para vocês, tá bom? Que é a importância dessa relação mútua, né? Dessa relação dos dois lados, né? De uma relação de troca aí entre o técnico de prótese dentária e o cirurgião dentista, né? Então vamos voltar um pouquinho lá. Introdução à prótese dentária. Desde quando que surgiu essa prótese dentária? Desde quando? Quais foram os primeiros relatos aí que nós temos aí na história que foram os primeiros casos de dentes substituídos, né? Bem antigo. A gente está falando de milhares de anos, né? A gente está falando às vezes de até mais de 2.000 anos, né? Que foram os egípcios, né? Os egípcios foram os primeiros que começaram a usar dentes substituídos, né? Eles pegavam dentes substitutos de outras pessoas, de animais, e colocavam nos outros. Aí a gente já imagina que era só aquela classe alta lá dos egípcios, né? Os faraós, enfim, que nós achamos aí na história. Eles pegavam fios de ouro, faziam pequenos furos ali na incisal e na cervical dos dentes e amarravam, literalmente faziam amarrilhos, igual a gente faz na ortodontia, juntando os outros dentes, porque creio eu que desde aquela época já existia essa preocupação com a estética, né? Depois vieram os etruscos, que começou ali os primeiros relatos de próteses parciais. Aqui já é mais estranho, porque eram com dentes humanos que eles acharam. Eles pegavam dentes provavelmente de pessoas que morreram, pegaram os dentes e substituíam. Depois vieram os fenícios, né? Que aí começou também prótese removível, mas aí eles combinavam dentes naturais esculpidos em marfim. Então aí a gente já não usa dente substituído de outros seres humanos ou de animais, aí eles já esculpiam ali no marfim. Fazia um dente bonitinho e colocava, substituindo os dentes que faltavam, tá? Lá na Idade Média começou a surgir as molas de aço. Aí eles começaram a usar mais aço como material aí para substituir esses dentes, tá? Agora, daqui, lá dos primeiros indícios de prótese, aqui já é considerado uma prótese, né? Como que daqui foi para cá? Que é o que a gente tem de mais caro, vamos colocar assim. Hoje em dia um protocolo custa em média para um paciente o quê? 13, 15 mil, às vezes chegando até 20, depende do dentista, né, que vocês vão. No laboratório que eu trabalho, laboratório não, no consultório que eu trabalho, a gente cobra em torno de 15 mil, então assim, é um valor alto. Então, de lá, da Idade Média, lá dos egípcios, como que chegou aqui? E por que chegou aqui, né? Porque existe uma preocupação com a saúde bucal e estética. Desde aquela época, você imagina o faraó sem dente? Naquela época já tinha essa preocupação. Então eles já começaram a substituir. Então essa busca por uma estética bucal e um sorriso perfeito, né, uma estética bucal, já vem ao longo dos anos. E isso vai se aprimorando. Com o passar do tempo, a gente vê que tem que ter uma procura... Pode entrar, fica à vontade. Essa procura faz com que o ser humano evolua aí a sua engenhosidade. Então, o ser humano teve que começar a melhorar a sua técnica, colocar coisas mais inovadoras. Então, com isso veio a engenhosidade humana na busca, por quê? Por um sorriso completo e saudável. Por que eu coloquei completo? Porque, gente, sorriso completo leva qualidade de vida. Uma pessoa que não mastiga bem, uma pessoa que não tem um prazer de sorrir na vida, a qualidade de vida dela também não é boa. Então, o sorriso completo traz qualidade de vida, traz saúde. Se você tem todos os dentes, você mastiga bem, você deglute bem, você tem um sistema que trabalha melhor do que um edêntulo, por exemplo, que não consegue mastigar, só joga a comida lá dentro e engole. Então, essa evolução dessas próteses, porque vamos considerar que lá já era uma prótese, né, lá nos egípcios. Então, essa evolução, ela é marcada por quê? Inúmeras inovações. É o que eu falei, desde uma prótese, uma PPR, que vamos colocar que é mais barato, até uma PT, que também é mais barata, PT comum, a famosa dentadura, até um protocolo, que é muito caro, né? Então, isso precisa de inovação. Então, foi surgindo inúmeras inovações que vão transformando a odontologia cada dia mais.
Eu percebo que de um tempo para cá, às vezes o paciente, os meus pacientes, né, não quer nem funcionabilidade. A gente que quer que eles tenham função na mastigação, eles querem estética, eles querem boniteza, eles querem ficar bonito ao sorrir, né? E isso vai trazer qualidade de vida às pessoas. Aí na profissão de vocês têm inúmeras opções de trabalho, não é uma só. Então, tem gente que imagina que protético vai fazer o quê? PPR, vai fazer dentadura para o resto da vida. Não, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer só aparelho ortodôntico, só aparelho ortodôntico. Ou se vocês quiserem fazer placa de bruxismo, mordedor, protetor bucal, né? Alinhador, também agora as grandes empresas de alinhadores contratam, né? Quem faz é o técnico de prótese dentária, os alinhadores, né? Aí seriam empresas, vocês não trabalhariam autônomo, né? Desde PT, PPR, prótese fixa e o famoso protocolo, né? Eu sempre falo, não precisa fazer tudo, mas sejam bons no que vocês fazem. Ninguém vai ser bom em tudo. Ninguém vai ser bom em todas as áreas da prótese. Eu sou boa naquela? Gente, foca naquela, não precisa querer abraçar o mundo todo não da prótese, tá? E tem agora os ceramistas, né? Os ceramistas estão ganhando bastante dinheiro, né? Essas facetas. Mas também não caiam nessa ilusão, né? De, meu Deus, eu vou ficar milionário fazendo só cerâmica. Isso é balela. Vocês não vão ficar milionários fazendo só cerâmica. Vão ganhar dinheiro? Vão. Se tiver um serviço bom, um serviço de qualidade, entregar as coisas no prazo. Mas às vezes você fala assim, putz, vou sair, vou me fazer só cerâmica porque eu vou ganhar 20 mil. É ilusão, gente. Não ganha tanto assim, mas ganha bem. Vocês vão ter uma vida legal se trabalhar bastante, né? Agora, qual que é essa relação que tem que ter entre o TPD, que são vocês, e o dentista? Gente, cada profissional tem a sua responsabilidade. E um tem que respeitar o outro. Já vi dentista passar por cima de protético e protético falar, eu sei mais, você tá errado. Não, relação de respeito, né? A relação tem que ser mútua entre os dois, respeitando cada responsabilidade, cada função que cada um tem. O cirurgião dentista é ele que vai dar o diagnóstico e o plano de tratamento. É ele que vai ter contato com o paciente e ele vai falar, olha, esse paciente precisa disso, 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 e vai mandar para o protético. É ele que vai indicar, é ele que vai prescrever e acompanhar essa confecção dessas próteses. Por que acompanhar? Porque não existe prótese, existe, né? Mas são poucas, que é uma fase só. Então, normalmente, vai para o protético, volta para o dentista, vai para o protético, volta para o dentista. Então, ele acompanha todas essas fases e toda essa confecção da prótese, né? Ele que vai tomar as impressões, registrar a mordida e realizar as provas clínicas. Isso é extremamente importante para vocês. Eu falo na aula de ADM que tenham sempre respaldo no que o dentista pede. Parece loucura. Você fala assim, manda ele assinar. Porque depois tem dentista que vai dar de doido. Vamos falar a verdade. Ele vai autorizar uma fase, vai chegar para vocês e vai falar que vocês fizeram errado e vão ter que refazer. Então faz assinar. Acompanha cada confecção e acompanha na ordem de serviço. Coloca lá a assinatura do dentista, quem é, nome. Tenham sempre. Acompanhe a confecção. Também vocês, né? E ele é o responsável final pelo tratamento do paciente, porque é ele que tem o contato com o paciente. O técnico de prótese dentária é indireto, né? Vocês têm um trabalho indireto com o paciente, não direto. E o técnico de prótese dentária? Ele vai executar toda a prótese no laboratório. Aqui está escrito laboratório. TPD não é para estar em consultório, é contra a lei, não é chatice de nós professores falarmos isso. Aquele famoso, vem dar uma olhada, é contra a lei. Onde a gente menos espera, onde a gente tem denúncia e onde a gente perde nosso CRO. Vocês imaginam, vocês estão aqui estudando 1 ano e meio, a profissão que vocês querem, creio eu, para perder, para dar uma olhadinha na boca? Escreve, fala pro dentista, não posso. Escreve, manda para mim o que você quer que eu melhoro. Não caiam nessa, gente. É ele que vai construir, fazer os reparos e ajustar as partes protéticas, né? As peças protéticas. Ajuste aqui, ajuste no laboratório. É o que eu falei, ele vai escrever e vai falar, olha, esse grampo não ficou bacana, tem que refazer. Não é ele que vai no consultório do dentista, vai pegar o alicate, vai falar assim, aqui ficou melhor. Não, não pode, tá? E ele deve seguir as informações enviadas pelo dentista, por mais que o dentista esteja errado. Eu sei, como protético, vocês vão olhar e falar assim, isso aqui vai dar errado.
Não tá certo, esse grampo aqui não tá legal, não dá certo, essa cor não tá batendo, porque sim, o olhar de vocês é diferente do nosso. A gente pode ser dentista e protesista. O protético tem um olhar diferente. Sim, vocês têm uma visão diferente. E eu diria que na prótese melhor, sim. Então, assim, às vezes vocês sabem que tá errado, mas foi ele que mandou. Ele assinou? Ele, se tiver que refazer, vocês cobram de novo e refaz de novo. Sem problema, tá? Então, siga. Não bate de frente, não briga. Só faz. Depois refaz. Se precisar fazer, ele paga de novo, vocês refazem. Pagando bem, né? Só refazer. Certo? Gente, eu falo que essa relação, ela não é recomendada, ela é essencial. Tenham isso na cabeça de vocês. Não é só eu recomendo que vocês tenham uma conversa ali, uma troca bacana. Ela é fundamental. Sem essa troca com o dentista, as próteses sempre dão errado. É incrível, né? Então, ela é a garantia de que tratamentos protéticos sejam feitos de quê? Com alta qualidade, funcionais, estéticos e duradouros, né? Duradouros por quê? Se você entregar uma coisa de uma qualidade boa, automaticamente ela vai durar mais, né? Ela vai ter uma durabilidade ali, vai ter menos encheção de saco, essa é a verdade. Vai ter menos dor de cabeça do dentista ligar e falar assim, olha, que meleca que vocês fizeram aqui. Então, entrega uma coisa de boa qualidade, né? Então, tenham cooperação, comunicação e respeito às competências legais de cada profissional. Para mim, são esses 3 tópicos os mais importantes. Se vocês tiverem uma comunicação e uma cooperação bacana com o dentista, com a clínica, né, que vocês solicitarem o serviço de vocês, e respeito às competências legais de cada um. É lei, não é a famosa olhadinha, tá? E ela é interdependente. O que é interdependente? De um lado e do outro. Não é só o dentista que tem que ter a comunicação, e não é só vocês que tem que ter a comunicação. Não é só vocês que tem que ligar e falar assim, ai, tá errado aqui. Como que a gente pode fazer? Olha, não acho que tá legal. Tem que ser dos dois. Às vezes o dentista não manda e fala que vocês estão errados, né? Incrível. O dentista tá sempre certo. Eu sou da área do dentista, mas tá errado. Não é sempre a gente que tá certo. É o que eu falei, eu realmente acho. Vocês entendem mais de prótese do que a gente. Vocês fazem do começo. Vocês pegam um dente, esculpe ali, faz a armação metálica. Às vezes vocês sabem onde tá a retenção, o dentista nem sabe onde tá a retenção. Só botou na boca e fala que tá errado. Não sabe fazer o ajuste, volta e fala que tá errado, né? Então tenham essa comunicação. Com essa comunicação e essa cooperação, vai evitar falha de adaptação, refações, de vocês terem que refazer e de graça, porque se o erro for de vocês, vocês vão ter que fazer ali, segundo o código, né, de defesa do consumidor, vocês vão ter que fazer de graça se o erro for de vocês, né? Atrasos e desconforto ao paciente. Desconforto ao paciente porque, assim, o paciente vai ficando bravo, começa a cancelar, aí é mais problema do dentista, né? Porque daí ele não quer mais. Problema do dentista que vai arcar com prejuízo, né? Mas vocês também, porque se vocês não tiverem essa comunicação, o dentista não pede mais. Ele não vai mais mandar serviço para vocês, né? Enviar foto, radiografia, moldagem digital para quem já tem essa parte, né? Que veio ontem, né? Uma pessoa falar aí para vocês sobre a parte mais digital. E detalhe estético facilita o resultado final. Peçam todas as informações. Pede para mandar sim na ordem de serviço. Ah, não veio a cor. Liga, manda mensagem, de WhatsApp resolve tudo. Qual que é a cor? Você tem foto? Tem moldagem digital? Fez registro de mordida? O dentista adora esquecer registro de mordida, é incrível. Aí vocês veem como? Vocês colocam ali no articulador como? Tem que ter. Então pede. Coloca ali na ordem de serviço de vocês, já coloca lá. Mesmo pedindo registro de mordida. E olha, confere antes de vocês abrirem para fazer o serviço. Tá? Isso facilita o resultado final. Os limites legais, gente, é o que vocês podem ou não fazer, né? O TPD, ele não pode atender paciente, fazer moldagem ou escolher o tipo de prótese, tá? É o que eu já falei. E o dentista não pode exigir que o técnico haja fora das normas do CFO, tá? Isso exige responsabiliza, né? Perder CRO. Vocês vão comprometer aí a parte ética, além da parte jurídica, né? Não pode olhar, não pode ter contato. Vocês podem, sim, mandar aquilo da comunicação. Olha, eu acho que aqui não vai ficar legal. Essa moldagem não ficou bacana. Ter essa troca, bacana. Mas o famoso dar uma olhadinha, não faça, tá? Eu já ouvi dentista falar assim, ah, vem aqui, é só dar uma olhadinha, justa esse grampo aqui. Aí o amiguinho tá olhando, pode falar. O dentista mandou a moldagem, eu olhei a moldagem, o doutor
Cocô. Essa moldagem aqui não vai dar bom no final do trabalho. E aí? Manda de volta. Faz do jeito, pode. Se ele autorizar, mandar fazer. Assina. Eu sempre falo, assina tudo. Principalmente, vamos colocar assim, vocês pegam serviços para clínicas, não consultório. Então não é um dentista, é uma clínica. Que dentista que mandou? Não sei, foi a clínica. Aí chega lá, vocês que saem com prejuízo se der errado. Que chega lá, ninguém vai se responsabilizar. Ninguém vai falar, fui eu que autorizei. Então pega nome, manda assinar sim. Autorizou? Posso fazer mesmo assim? Essa moldagem não vai estar legal, eu entendo mais, não está legal. Posso fazer? Pode. Ah, então tá bom. Então você me manda aí por escrito, eu vou te mandar o S e você assina. Que você está responsabilizado. Porque, normalmente, como que as clínicas e os consultórios pagam? Por fase, não é? Vocês recebem por fase. Então, fez a armação metálica, recebeu por ela. Às vezes, depende do contrato aí, vocês recebem no montão, né? Assim, no final do mês, depende. Mas é por fase. Aí, essa fase ela não vai pagar. Porque ela vai falar, eu falei isso? Nem todo mundo é legal, né? Então, eu falo que eu sou a maluca, né? Que eu fico falando que todo mundo vai falar de errado aqui, né? Que eles vão fazer de errado. Então, mandou fazer? Faço, mas assina. Certo? Ética. A parte ética, gente, é muito importante. Existem 2 requisitos aí que vocês têm que ter sempre certo, que é a parte burocrática, né, que é a parte de lei mesmo, jurídica, e a parte do CRO ou CFO, né, aí o Conselho Federal de Odontologia. Eles que vão fiscalizar o quê? A parte ética de vocês. É aquilo do ir lá dar uma olhada. É eles que fiscalizam. Então, antes de vocês terem ali um processo jurídico, por exemplo, o CFO vai tirar o CRO de vocês. Então, vocês vão ter uma perda ali de uma profissão, que vocês não vão poder ser técnicos de próteses dentárias nunca mais. E aí, porque vocês fizeram o quê? Pode entrar, fica à vontade. Vocês romperam aí o código de ética, tá? Sigilo profissional. Tem que ter sigilo profissional, né? Respeito à autoria dos trabalhos. Pagamento justo e prazos realistas e combinados. Pagamento justo. Ah, não está me pagando aquela clínica, não estou recebendo direito. Vocês têm todo o direito de não pegar mais serviço. Ah, não vou mais fazer. É lei. Vocês têm esse respaldo aí jurídico. Não vou mais pegar porque não está fazendo o pagamento justo. O pagamento que foi acordado. Quando vocês pegam um serviço, já foi acordado. Então o dentista já aceitou, a clínica já aceitou. Aí começa a não pagar. Aí vocês são obrigados a terminar aquele trabalho, por exemplo. Pegou uma PPR, desde a armação metálica até o final. Lá na armação metálica já não pagou. Vocês são obrigados a terminar? Não. Para ali. Então não tem o pagamento justo? Para. Simplesmente não vou mais fazer. Tá? Prazos realistas e combinados, gente, que eu falo assim, combinado não sai caro. Tentem sempre dar prazos mais longos. Então, por exemplo, quanto tempo precisa para fazer aquela fase? 3 dias? Dá 7. Dá um prazo maior, que se der algum imprevisto, algum problema, sei lá, vamos falar de um protetor bucal, a seladora deu problema. Você ainda tem 4 dias para resolver. Ou para levar num amigo e falar, me ajuda aqui, faz essa daqui. Ou até mesmo para ligar e falar, olha, eu não vou entregar no prazo. Minha seladora quebrou, não tenho como resolver. Como que a gente resolve isso? Aí o dentista vai falar se ele quer pegar de volta e mandar para outro. Ou vai falar, tudo bem, eu seguro aqui mais um tempo. Quanto tempo mais você precisa? Então, os prazos têm que ser realistas e combinados. E mantenha mesmo esse prazo, né? Não passem sempre. Porque você imagina assim, é o que eu falei. O paciente, quando ele procura uma prótese, ele quer assim. E ele acha que vocês vão entregar, o dentista vai entregar a prótese em 1 semana, uma PPR, com armação metálica. Tô nem falando da Flex. Eles querem uma armação metálica em 1 semana. Já pede de 15, eu peço, na verdade, lá no consultório, de 15 a 20 dias na armação metálica. Aí, desses 15, 20 dias que ele já tá super ansioso esperando receber, o protético liga e fala, deu problema, eu vou demorar mais 10 dias. Aí, esse paciente cancela. Fala, não quero mais. Aí, vocês perdem também as outras fases. Porque é difícil quem pede cada fase em um laboratório. Normalmente, você faz todas as fases num laboratório só, né? E é também para vocês conseguirem manter aí os clientes de vocês, né? Mantém esses prazos aí, também entra como ética, Código de Defesa do Consumidor. Quando vocês passam muito desse prazo, ou então não quer refazer, porque não, o problema não foi meu, não vou refazer. Mesmo sabendo que o problema é de vocês, infringe aí o Código de Ética também, tá? Essa divisão vai garantir o quê? Segurança técnica,
ética e jurídica. Técnica por quê? A prótese não vai dar problema. O paciente vai ficar feliz, o dentista vai continuar pegando prótese de vocês. Vocês não vão sofrer processo ali do CFO na parte ética e nem jurídica, né? Não vão ficar arrastando processos aí para o resto da vida, né? Para ambos, tanto para o dentista quanto para o protético. Quando o paciente ele entra aí num processo contra o dentista, os terceirizados também entram no processo, a minhaca. Então, por exemplo, se aquela prótese der errado, vai responder o dentista e o protético que fez. Então, por isso que eu falo que é uma responsabilidade jurídica de ambos, não é só do dentista. Leva ao quê, gente? A satisfação do paciente, né? Uma prótese bacana, de qualidade, duradoura, com estética, com função, o paciente fica mais feliz, né? Cada paciente tem uma necessidade individual. Não adianta. A prótese da Maria Eduarda não vai ser igual a da Maria Eduarda de outro sobrenome. Cada paciente tem uma necessidade individual. Por isso que tem que mandar foto, manda tudo que o dentista tem que mandar e vocês têm que exigir tudo. Por quê? Quanto mais indicações, quanto mais ali detalhes do paciente, melhor vocês vão conseguir montar uma prótese melhor, né? Então, atenção aos detalhes, tá? O que leva a gente a ter uma boa função com uma boa estética? Um planejamento bacana. Planejem a prótese de vocês, né? Vê e sejam sinceros. Putz, essa eu não consigo fazer. Repassa mesmo. É melhor vocês perderem o BO antes do que depois de entregar uma coisa ruim. Então, planeja. Putz, não consigo fazer isso aqui, não sou boa de fazer isso. Ou ter outra pessoa no laboratório de vocês que faça, né? Porque às vezes não sei como que vocês vão trabalhar, se vai ser sozinho, se vai ser numa equipe, enfim. Mas sempre façam o que vocês conseguem fazer. Façam um planejamento, sim. Planejamento de prótese, tá? Não é só o dentista que planeja. A gente planeja o plano de tratamento ali e manda para vocês. Mas vocês podem também planejar ali a prótese, o passo a passo, tudo bonitinho. É o que facilitar a vida de vocês. Agora eu trouxe essa foto. São duas PTs. O que tem de errado aqui? Quem me diz algum erro? Isso. Ó, aqui tem bastante erro, ó. O paciente está classe 3, certo? Ele tá para frente, igual a professora de terça falou, né? Mordida cruzada, posterior unilateral, né? Porque é um lado só. E a linha média? Totalmente fora, né? Essa prótese tá errada? Não sei. E se o paciente morde assim? E se a parte óssea dele é assim? Por isso, foto facial. Se vocês tiverem a foto facial, vocês vão olhar e falar, caraca, tá certo. A dentista não é maluca, me mandou assim. Colocou no articulador, tá torto. Então, nem toda prótese, essa história de, tem que deixar classe 1 maravilhosa. É o intuito. Vocês têm que deixar classe 1. Mas e se o paciente não for assim? E se ele for assim, ele morder tudo torto? Né? Por isso, foto, comunicação com o paciente, com o dentista, cooperação com o dentista, tá? Agora, vou puxar um pouquinho, né, para minha área, que eu sou ortodontista, né? Vamos lá para um pouquinho de aparelho ortopédico. Aqui são dois tipos de aparelhos. O mesmo aparelho, chamado Hirax. Vocês fazem aqui com a professora Eliane. Acho que vocês vão fazer, eu não sei se vocês já têm Hirax. Você ainda não fez? Ainda não. Eu sei que ela dava, quer dizer, pelo menos dava, porque a Júlia, a minha sobrinha que veio, falou que ela dava, né? Aqui é o mesmo aparelho, mas qual a diferença? Esse tem 4 bandas, o outro só tem 2. Esse daqui é o Hirax comum, tradicional, que se o dentista colocar Hirax, é esse. Se ele colocar Hirax modificado, é esse. Então, assim, aparelho ortopédico, quem quer fazer aparelho ortopédico... Tem alguém que gosta de ortopedia aqui? Gosta? Aí, que bom. Que ninguém gosta de fazer aparelho, é incrível. Ninguém gosta. É pra mim, né? Eu sou suspeita, é minha área aí, né? Mas o aparelho ortopédico, ele tem inúmeras modificações. Inúmeras. Às vezes você pega um Hirax, que essa banda, o dentista liga e fala assim, eu não quero no primeiro molar. Meu paciente não tem primeiro molar. Dá pra você colocar no segundo pré? Aí vocês vão falar, não, que eu não sei. Dá. Então tem essa comunicação, entendeu? Eu já tive paciente que não tinha o primeiro molar
Gente do céu, foi muito difícil conversar com o protético ali, porque ele falou, não vou fazer, vai estar errado. Eu falei, eu sei que está errado, mas é modificação, porque senão eu não consigo. E não fez. Não me entregou. Não fez. Então, assim, aparelho ortopédico, modificação. O ortopedista, né, pediátrico ali, que vai fazer ortodontia e ortopedia, a gente vê a boca diferente, não vê só aí da parte teórica dos livros de vocês. Então, quem for fazer aparelhinho, realmente tem essa troca com o ortopedista, com o ortodontista. Fala assim, olha, troca esse gancho, bota um pouquinho mais para lá, coloca um torno, que é o expansor, mais para frente, um pouquinho mais pro palato mole ali mais para trás, ou pro palato duro. Então, assim, entendam a anatomia da boca também. Por isso que é importante vocês saberem mesial, distal, cervical, incisal, tudo isso é importante. Porque nesse daqui, vocês vão fazer esse daqui na faculdade. Aqui no curso de vocês. Se o dentista falar aquele ali, vocês vão falar, não sei não. Então, se vão fazer, né, assim, fala, não, pega, dá um jeito. Não conseguir, fala, né, mas tenta primeiro, entendeu? Tem essa conversa com o dentista. Tá, mas aonde que você quer que eu coloque aqui? Que vocês conseguem fazer. A ortopedia tem muito, gente. Acrílico, vocês vão fazer só de solda. Vocês vão fazer esse aparelho aqui, só que com 2 acrílicos enormes aqui, que vira o McNamara. Esse aí já tá acabado? É assim, já, assim mesmo? é assim. É só essa aranha, que a gente diz, né, que é essa parte aqui de metal aqui no meio, com esse torno, que é com esse expansor no meio, e as 4 bandas. Mas como que ele vem para vocês? O dentista molda e banda. Para vocês vai vir as 4 bandas já no modelo, travada. Normalmente a gente coloca 2 fiozinhos de orto bem fininho para travar. Aí que vem para vocês, vocês fazem a fundição disso daqui. Essa parte aqui já vai para mim, porque sou pro dentista, né? Que é a gente que tem o contato que moldou. Moldou, eu que sei o tamanho desse daqui. Por isso que eu falo que às vezes tem que ser adaptado. E se ele não tem esse? E eu quero fazer nesse e nesse? Dá também. Então, eu vou moldar e vou mandar, por exemplo, para vocês. Olha, preciso que as bandas estejam no local que tá. Não tá errado. Pode fundir assim. Entendeu? Ou, às vezes, fazer um torno mais para cá. Tudo é conversa. Colocar esse expansor mais para cá. Existe esse daqui que é acrílico, que é o McNamara. Tem esse torno aqui e tem um acrílico aqui em cima. Parecido com aquele Planas que ela falou, que ele desliza, que falou na terça-feira, é parecido com o Planas, mas ele tem um expansor. Então, o paciente também vai abrindo ali, o dentista ou o paciente, aí depende de como que foi o tratamento. Ó, esse daqui é móvel, esses aqui são fixos, né? Esses aqui não saem da boca do paciente. O que vocês precisam? Todo esse diferencial de vocês é marketing. Né? O dentista pegou um técnico de prótese dentária que tem essa troca, que eu consigo conversar e que eu consigo falar, olha, prefiro assim, você consegue fazer assim? Tem aquela troca. O marketing de vocês voa. Eu já tive inúmeros protéticos aí na parte de ortopedia. Eu tinha um protético que ele era caríssimo e ele não fazia. Eu falava, pode fazer, eu tô autorizando. É o que você falou, assinei, faz, eu tô pedindo essa modificação. Ele não fazia. Não tinha troca com ele. É o que ele falava e acabou. Não tinha nada de conversa. Já esse que eu tenho agora, eu consigo ligar, coitado, né? Desesperador. Que eu ligo, eu falo, dá pra você fazer isso? Esses dias eu falei, dá pra você colocar um desenho de um dragão no acrílico? Acho que ele quis me matar. Mas porque a paciente era pequenininha, eu atendo muita criança, né? Ortopedia normalmente é criança. Normalmente não, é criança, né? E ela gostava, e a mãe falava, ela não vai usar. Falei, vamos tentar. Aí eu fiz um negócio brilhante. Então, assim, consegui conversar com ele. Ele fez cheio de glitter lá, fez um monte de parafernália. E a criança usa. Agora eu vou pedir de outro técnico? Não. Agora eu peço só dele, apesar de ser um pouco mais caro. Então, aí a qualidade do serviço de vocês podem precificar. Vocês entregam qualidade, entrega essa troca, tem uma conversa, precifica. O dentista paga. E automaticamente o paciente vai pagar. Porque daí a gente repassa, né, os valores, né? Marketing boca a boca, gente, de dentista para dentista, vai longe. O marketing digital de vocês, hoje em dia a gente está falando que é muito importante, né? Não tem como eu falar para vocês, não façam marketing digital. Não, é o catálogo de vocês. Eu peço o catálogo de vocês, mas hoje em dia a gente não faz mais impresso, né? Vocês fazem ali o bonito, ali entrega, manda. Hoje em dia você manda, né? No WhatsApp para os dentistas. Então, marketing bom. Tirem foto dos aparelhos que vocês fazem, das próteses que vocês fazem. Façam coisas de qualidade, tá bom?
Agora, existe o top, que é o tão desejado, né? Olha que protocolo lindo. A linha média, tudo encaixadinha. Ou talvez o pop, se tiver sido feito errado, né? Então aí a escolha é de vocês. Vocês querem ser protéticos top ou pop? Vocês querem ter um diferencial aí na carreira de vocês? Vocês querem que um dentista já conheça? Caramba, vocês fazem com quem? Com a Vivi? Já conhece, né? Certo? Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenha ajudado.